vocês. Pessoal, na semana passada, eu até mandei lá no Google Classroom, eu deixei uma aula introdutória de recurso especial e extraordinário. Está lá no meu canal do YouTube, que é o que eu chamei lá de pontos em comum do recurso especial e do recurso extraordinário, que é uma pequena introdução, né? Hoje a gente fala efetivamente do recurso especial, mas efetivamente, deixa eu dividir aqui com vocês a tela, efetivamente são esses pontos aí que vocês devem estar vendo agora. Vocês devem estar vendo agora na tela, tá? Eu dividi aí a tela. Todo mundo vendo aí a apresentação? Então, aí, eu falei basicamente, no primeiro, né, nessa aula que eu deixei gravada, eu falei basicamente desses 8 pontos aqui. Eu vou dar uma recapitulada no que eu falei lá, mas seria interessante vocês assistirem o vídeo de lá, porque a minha ideia hoje é falar propriamente do recurso especial e do extraordinário. Mas, aliás, só do especial. Mas eu vou fazer aqui uma revisada efetivamente no que eu discuti lá, no que eu abordei lá no vídeo da semana passada que eu disponibilizei. Tá? Se tiverem alguma dúvida, pessoal, né, deixem no mute aí, mas se tiverem alguma dúvida, podem abrir aí o áudio e fazer qualquer pergunta. Lucas, bota teu áudio aí no off aí. Tá dando, o Gilberto falou aqui. Se tiverem dúvidas, podem fazer a interrupção sem problema algum, tá? Mas deixa eu só fazer, então, essa recapitulação. A gente falou semana passada, né, no vídeo, de que hoje a gente começa a falar de 2 recursos que são bastante celebrados, né? Muita gente fala desses recursos de uma forma diferenciada, justamente em razão das peculiaridades que revestem o recurso especial e o recurso extraordinário. E na semana passada, eu fiz um pequeno vídeo falando, basicamente, de que esses 2 recursos têm muita coisa em comum. Vocês estão vendo aí na projeção, vocês estão vendo aí na projeção que eu tenho basicamente, olha, 8 pontos que eu pensei e abordei de forma mais aprofundada no vídeo da semana passada, né? Mas são pontos que ligam e que interligam, né, esses 2 recursos. Muito embora a gente já tenha dito em sala que esses recursos têm finalidades diferentes. Óbvio, né? Porque o STJ tem uma função, essa função do STJ ela é delineada na Constituição, e o STF também tem a sua função constitucionalmente delineada. Então, esses 2 tribunais superiores, por terem funções diversas, obviamente, que os recursos também têm finalidades diversas, né? O recurso especial, ele se presta a determinada função, vamos falar dele hoje, e o extraordinário se presta a outras funções diferentes das funções do recurso especial, né? Mas ambos os recursos, aí, como eu coloquei, está projetado aí para vocês, ambos os recursos têm em comum o quê? Primeiro, que há de haver a necessidade de esgotamento prévio das instâncias anteriores, das instâncias ordinárias. Quando a gente fala das instâncias ordinárias, das instâncias, né, que vão ali até o duplo grau, ou até o 2º grau de jurisdição. Então, para eu me valer do recurso especial ou do recurso extraordinário, ou mesmo dos 2 recursos, eu preciso previamente ter exaurido todas as instâncias ordinárias. Ou seja, não pode mais caber nenhum recurso nas instâncias inferiores para eu poder me valer do especial ou do extraordinário. Então, não posso, por exemplo, né, por absurdo, né, me valer de uma sentença, ao invés de interpor a apelação, que é o recurso cabível contra a sentença, ir direto para o extraordinário ou para o especial. Ou, se eu tenho uma sentença, interpus a apelação, mas a apelação foi resolvida por decisão monocrática, decisão do relator, ele decidiu a apelação sozinho, lá com base no 932, inciso 4, por exemplo, né?
Eu não posso, direto, com base na decisão monocrática do desembargador, interpor recurso especial. Por quê? Porque da decisão do desembargador cabe agravo interno. Então, eu preciso, antes de manejar recurso especial e extraordinário, interpor todos os recursos possíveis. Depois de exaurida a instância ordinária, aí sim eu vou poder me valer. Então, esse é um dos requisitos, inclusive, de admissibilidade do recurso especial, que é o chamado exaurimento das instâncias inferiores, o exaurimento das vias recursais ordinárias. Tá? Também é algo em comum que a função diferenciada do STJ, do STF, né, ela é diferente, e por ser diferente, esses recursos eles guardam uma finalidade bem peculiar, porque, na verdade, você, quando interpõe recurso especial e extraordinário, você, bem mais do que querer resolver o seu problema, você verdadeiramente quer que STJ e STF, em última análise, exerçam suas funções constitucionais, em que o STJ, principalmente, é ele quem dá, em última análise, a interpretação de lei federal, e o STF, em última análise, é responsável pela guarda da Constituição. Então, quando o tribunal julga uma apelação, por exemplo, né, pode ser que o tribunal, julgando uma apelação, tenha dado interpretação diversa de outro tribunal a determinada lei federal. O recurso especial, então, vai valer ou vai servir para que o STJ diga se essa interpretação dada pelo Tribunal de Justiça ela é a adequada, ela é a correta. E aí pode ser que, por dependência ou por consequência, você consiga ter um benefício do julgamento do recurso. Mas veja que o pedido é que o STJ não aprecie a questão fática, ele aprecia a questão de direito. Se a aplicação da lei federal ela se deu da maneira correta. A grosso modo, é mais ou menos assim. Pois bem, então vejam que STF e STJ têm funções diferenciadas, precisa exaurir as vias ordinárias, né? São os únicos recursos que possuem o que a gente chama de duplo juízo de admissibilidade, ou seja, o juízo de admissibilidade ele é feito na instância recorrida e na instância superior. Então, vai ser feito 2 vezes. E nós já vimos aqui que nos demais recursos estudados até o presente momento, nos demais recursos, eu só tenho o juízo de admissibilidade feito uma única vez, no juízo superior. Especial e extraordinário, senhores, foram os únicos recursos que tiveram mantida com a edição do CPC de 2015, o exercício do juízo de admissibilidade, tanto no tribunal de origem, né, que lavrou o acórdão recorrido, como no Tribunal Superior, no STJ ou no STF, dependendo de qual recurso eu esteja a falar. Né? Também temos pressupostos específicos que são comuns aos dois, como, por exemplo, o pré-questionamento. A gente vai falar um pouquinho dele hoje, no recurso especial. Mas pré-questionamento é requisito específico, tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário. Né? Isso é para lembrar, né? O pré-questionamento é fazer com que o judiciário, né, que as instâncias inferiores, elas enfrentem expressamente aquela matéria, aquela questão. Certo? O ponto 7, né, ele fala da questão da interposição simultânea dos 2 recursos. Né? Se eu for manejar os 2 recursos contra o mesmo acórdão, né, eu vou ter que interpor os 2 de forma simultânea. Essa é a forma que a sistemática processual nos impõe. Eu interponho os 2 recursos em peças separadas, né? E aí vamos ver que vai haver um processamento. Primeiro julgo o recurso especial, depois julgo o recurso extraordinário, se for o caso. Mas as peças são protocoladas simultaneamente. Isso é o que nós vamos ver mais para frente, né? E o último ponto em comum dos 2 é que, pelo novo Código de Processo Civil, né, que trouxe uma série de mudanças no que diz respeito à desconsideração de vícios mínimos, né, falta de recolhimento de preparo, já falamos anteriormente aqui, que quando não há, por exemplo, recolhimento do preparo da apelação, pela sistemática atual, você vai ser intimado a recolher em dobro, né? Nós não tínhamos isso na sistemática anterior. No agravo de instrumento, temos aquelas peças obrigatórias. Se eu não juntasse as peças obrigatórias na sistemática do CPC de 73,
meu agravo de instrumento não era conhecido, hoje isso já está relativizado com o CPC de 2015. Então, o CPC de 2015, ele trouxe uma série de inovações com tendência a desconsiderar pequenos problemas, pequenos vícios, né? E o ponto 8 que eu trouxe aí, ele justamente diz que STJ e STF podem desconsiderar pequenos vícios formais, né? Desde que, óbvio, o recurso seja tempestivo. Ele não pode desconsiderar a intempestividade do recurso, tá? Então, eu fiz esse resuminho e lá no vídeo da semana passada vocês têm esses 8 pontos abordados de uma maneira mais aprofundada, né? E a aula de hoje, efetivamente, serve para que a gente venha falar do chamado recurso especial, tá? Então, a gente vai falar hoje, senhores, do recurso especial, daquele recurso interposto para o STJ. Eu já adianto a vocês que as disposições do CPC relativo ao recurso especial também se aplicam ao recurso extraordinário. Vocês vão ver que são basicamente as mesmas disposições, a partir do artigo 1029 do Código de Processo Civil. Então, o que eu vou falar aqui hoje, eu não vou repetir quando estiver falando do recurso extraordinário. Por quê? Porque são basicamente os mesmos dispositivos do CPC. Não da Constituição, mas do CPC. Certo? Da Constituição, a gente vai ver que é óbvio que as disposições são diferentes. Tá? Então, comecemos, senhores. O que seria o recurso especial? Né? O recurso especial é a forma pela qual você consegue levar ao STJ, né? Levar ao STJ, mediante a sua utilização, seu manejo, né? A discussão quanto ao acerto de decisões colegiadas, decisões que venham de tribunais. Então, óbvio, já temos aqui um primeiro ponto, só vai caber recurso especial de acordo, né? Decisões dos tribunais proferidas em única ou última instância. Em linhas gerais, quando houver ofensa à lei federal. Por que quando houver ofensa à lei federal? Porque todos sabem que o papel do STJ é dar uniformidade, é dar coerência, é manter a uniformidade de entendimento ou de interpretação de lei federal. Em última análise, é o STJ que faz isso. Então, como, né, guardiã da lei federal, da legislação federal, né, é ela que dá essa interpretação, né? Caberá ao STJ, em última análise, apreciar, né, em recurso especial, se, por exemplo, né, um determinado tribunal, ao julgar um recurso de apelação, por exemplo, aplicou de maneira correta determinado dispositivo de lei federal, ou, o contrário, negou vigência, a gente vai ver as hipóteses aqui, né? Ou negou vigência a determinado dispositivo de lei federal. Então, basicamente, a finalidade do recurso especial é essa, é guardar essa uniformidade, mantendo essa autoridade e unidade da lei federal. Né? Não é simplesmente dizer, olha, eu vou reformar esse acórdão porque a decisão ou o acórdão do Tribunal de Justiça do Acre, por exemplo, foi injusto. Não cabe aqui discutir essas questões fáticas, né? Aqui o STJ vai poder reapreciar as provas produzidas durante a instrução lá no primeiro grau? Não, né? Porque as questões fáticas não vão ser levadas ao STJ. O recurso especial é uma via que a doutrina chama, inclusive, de via estreita, porque é estreita mesmo. Né? Eu até já falei isso em aulas anteriores, que nem toda causa que iremos dar início, né, nem todo processo que se inicia está fadado a chegar no STJ. Por quê? Porque nem sempre eu vou ter questões de direito que sejam da competência do STJ em decidir, em intervir. Então, vejam que o recurso especial não é regra. O recurso especial acaba sendo uma exceção. A via é bem estreita, é bem restrita, por isso que a admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário é algo muito complicado, né? Exige uma técnica, inclusive na elaboração da peça, justamente para que você tenha condições
de ver o seu recurso apreciado, né? E, de novo, quando a gente fala aqui que a dificuldade no manejo ela é grande no que diz respeito à apreciação do recurso, não significa dizer que você não possa interpor o recurso. Senhores, em qualquer situação, eu vou poder interpor lá no recurso especial. Não significa dizer que, por eu ter interposto o recurso especial, que o meu recurso vai ser apreciado. No mais das vezes, os recursos especiais que são interpostos, eles não são admitidos, seja no primeiro juízo de admissibilidade, seja no segundo. Justamente porque se entende no primeiro instante que não é o caso da intervenção do STJ e, por isso, né, não se admite o recurso. Né? E agora, com a sistemática dos recursos repetitivos, e está ficando cada vez mais restrita, né, a apreciação meritória de recurso, como a gente vai ver. Certo? Então, o julgamento, né, de competência exclusiva do STJ, né, porque ele é o guardião da legislação federal, como eu coloquei no slide, né, e vai ser justamente com esse escopo que você vai manejar o recurso especial, seja para tutelar a eventual ofensa à lei federal, ou mesmo, né, para discutir um eventual dissídio jurisprudencial entre tribunais diferentes. Né? Isso também vai ser uma hipótese de cabimento, né, do recurso extraordinário. É o que a gente chama aí de uniformização extramuros, né? Por exemplo, uma divergência entre o TJ do Acre e o TJ de Rondônia, no que diz respeito à interpretação de determinado dispositivo, né, em casos similares. A gente vai ver as hipóteses aí de forma mais aprofundada agora. Beleza? Então, basicamente, seria esse o conceito, seria essa a função do recurso especial no processo civil brasileiro. Os fundamentos, basicamente, são esses aí, tá? O recurso especial é um recurso de fundamentação vinculada, como a doutrina chama, né, gosta de chamar o recurso especial e o extraordinário. É um recurso de fundamentação vinculada por quê? Porque o fundamento de validade está na Constituição, artigo 105, inciso 3, alíneas A, B e C. E toda vida que eu manejar um recurso especial, necessariamente eu tenho que indicar qual ou quais dos 3 dispositivos constitucionais estão sendo utilizados como fundamento do recurso. Eu tenho que abordar necessariamente, eu tenho que indicar, diferentemente da apelação, que eu não preciso indicar fundamento algum, né, legal, por que eu estou interpondo a apelação? Eu estou interpondo a apelação porque é um recurso cabível contra a sentença, e lá eu trago os fundamentos, as minhas questões de fato, as minhas questões de direito. Aqui, no recurso especial, eu tenho que indicar de forma expressa, né, quais seriam esses dispositivos. Né? O Código de Processo Civil traz aí, no artigo 1029 a 1041, e já repito, essas disposições também se aplicam ao recurso extraordinário, são as mesmas, né? E no que diz respeito ao recurso especial, os artigos 255 a 257 do Regimento Interno do STJ disciplinam também a questão do processamento do recurso. Então, basicamente, aí seria aí o conjunto normativo, né, do recurso especial. Beleza? Bom, então, senhores, vamos lá. Né? Objeto e competência do recurso especial. Qual é o objeto do recurso especial? Né? E para a gente falar do objeto do recurso especial, a gente traz aqui justamente as 3 hipóteses de cabimento. Né? Quando que cabe? Né? Então, meu objeto, né, o objeto do recurso, ele está ligado justamente, né, em que circunstâncias eu vou poder manejar esse recurso. Né? E isso acontece, senhores, quando eu estou diante de pelo menos uma, das 3 hipóteses previstas no artigo 105, inciso 3 da Constituição. E eu até já pontuei aí, está em negrito aí. Né? Então, basicamente, senhores, vai caber, né, recurso especial quando o acórdão recorrido contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. Segunda hipótese, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal. E terceira hipótese, der à lei federal interpretação divergente
para que ele haja atribuído outro tribunal. É o chamado recurso especial de divergência ou de dissídio jurisprudencial. Basicamente, as duas hipóteses mais utilizadas são as hipóteses dos incisos A, quando há uma suposta, né, uma alegada contrariedade do acórdão com determinada lei federal, ou quando o acórdão deixa de aplicar, nega vigência a um dispositivo legal, ou se o acórdão recorrido, né, deu interpretação diversa de um outro tribunal, num caso similar, né, quanto ao mesmo dispositivo de lei federal. Então, quando dois tribunais divergem na interpretação da lei federal e os resultados são diferentes, com casos similares, em tese, cabe recurso especial para que o STJ diga qual é a melhor interpretação ou qual é a interpretação mais adequada para aquele dispositivo. Então, basicamente, senhores, são essas as três hipóteses, né? E a competência, óbvio, né? A competência, óbvio, vai ser do Superior Tribunal de Justiça. Eu até pontuei aí 3 súmulas, né? A segunda súmula, inclusive, uma das, se não a mais conhecida, né? Provavelmente uma das mais importantes súmulas do STJ, né? Mas temos aí, em primeiro lugar, que eu coloquei a súmula 5, né? Para dizer que interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial, ainda que se entenda que cláusula contratual seria lei entre as partes, essa é a premissa que a gente aprende lá no direito civil, né? Mas a interpretação aqui, efetivamente, é de lei federal, e nada, ainda que assimilado à lei, que seria, no caso, um contrato, né, que vincula as partes contratantes, né, não enseja recurso especial. Então, não adianta você interpor recurso especial para discutir interpretação de uma cláusula de um contrato, dizendo que o contrato ali faz lei entre as partes. Isso não vai fazer com que o teu recurso especial seja apreciado, certo? A súmula que eu me referia, entendendo como se dá a mais importante, ou uma das mais importantes do STJ, é a chamada súmula número 7. Ela vem justamente, senhores, reafirmar o que eu já disse no início, né, que aqui no STJ o que a gente vai tutelar é o chamado direito objetivo, é a lei, né, é o chamado, ou a chamada questão de direito, considerando que no duplo grau de jurisdição vai ficar superada definitivamente a chamada questão de fato. Então, senhores, não vai ser objeto de apreciação do STJ a reanálise de uma prova testemunhal, de uma prova pericial, que o tribunal não deu a devida valoração à prova testemunhal produzida. Senhores, isso não vai ser objeto de apreciação pelo STJ. As questões, de fato, elas ficam todas superadas no segundo grau. Só passa para o STJ eventual infringência, né, ou erro de interpretação de lei federal diante do caso concreto, que pode te trazer um benefício por consequência, né, se o STJ entender que, de fato, o tribunal de origem andou mal ao interpretar determinado dispositivo de lei federal, aplicando no caso concreto. Aí pode ser que me beneficie disso, mas a princípio não vai acontecer. Né? E por que essa súmula é tão importante e reafirma isso que eu estou falando a vocês? Porque a súmula número 7, senhores, ele diz basicamente o seguinte, que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Essa é a dicção da súmula 7 do STJ. Então, senhores, se vocês estiverem diante de um caso concreto e, nesse caso concreto, você está avaliando a possibilidade de interpor recurso especial, você vai fazer uma pergunta. O ministro relator, ao receber o recurso especial, precisará reexaminar qualquer prova do processo? Se você imaginar, diante do caso concreto, que essa resposta é sim, já fique sabendo que o seu recurso especial não será conhecido. Né? O STJ não vai reavaliar, não vai reapreciar, não vai analisar provas produzidas no processo. Não cabe ao STJ fazer isso. E o STF, inclusive, para o recurso extraordinário, tem uma súmula com a mesma redação, só que, óbvio, voltada para o recurso extraordinário. Então, não cabe ao STJ reavaliar provas, reexaminar provas. Então, você não vai poder interpor
um recurso especial, sob a justificativa de que, por exemplo, né, não houve valoração da prova pericial produzida. Houve um cerceamento de defesa porque a prova pericial não foi avaliada pelo tribunal, ou não foi avaliada no primeiro grau, ou não foi avaliada pelos dois, né, juízos precedentes. Nesse caso, senhores, a prova, infelizmente, ela não vai ser apreciada pelo STJ. Certo? Então, a súmula 7 é um bom exemplo, né? E a súmula 518 do STJ também, para deixar bem clara essa questão de contrariedade à lei federal, ela diz que não é cabível recurso especial, né, sob a alegação de que houve violação a enunciado de súmula. Eu não posso aplicar o 105.3a da Constituição, justificando, né, numa analogia, olha, a súmula do tribunal ela se assemelha ou ela se equipara à lei federal. Então, por isso, estou questionando aqui que não foi violada uma súmula de um tribunal. Então, vejam que aqui também não vai caber recurso especial, ainda que haja uma alegada violação à súmula. Tá? A violação tem que ser a lei federal ou negação de vigência de lei federal. Beleza? Então, basicamente, temos essas três hipóteses de cabimento. Né? Então, deixa eu, antes de passar, tentar aqui contextualizar para que vocês consigam ter essa percepção. Eu já perguntei anteriormente em sala de aula qual seria o dispositivo do Código Civil referente à prescrição, né? E a gente lembra que é o artigo 206 do Código Civil, né, que é uma lei federal, né, dispõe ali, nos seus vários parágrafos ali, questões atinentes aos prazos prescricionais, né, diante de casos concretos. Então, tem prescrição trienal, quinquenal e assim por diante. Pois bem, imaginem que em determinada ação judicial está se discutindo desde o primeiro grau, né, a tese de que a prescrição que se aplica naquele caso concreto é uma prescrição quinquenária, ou quinquenal, né? Enquanto que o réu, na contestação, tinha sustentado uma prescrição trienal de 3 anos, que aproveitaria ele, mas a tese dele foi rejeitada no primeiro grau e no segundo grau, elas foram apreciadas, e tanto o primeiro quanto o segundo grau entenderam que, diante daquele caso concreto, a prescrição aplicável não é de 3 anos, é de 5. E, obviamente, que essas decisões elas são fundamentadas porque há uma obrigação de fundamentação dos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Pois bem, imaginem, então, senhores, que na visão do vencido, né, do sucumbente, o tribunal, quando diz que a prescrição, né, da pretensão do autor, naquele caso, não é de 3, é de 5 anos, ele entende que houve, né, uma contrariedade ali à lei federal, porque a lei federal, na visão dele, o artigo 206, parágrafo X lá, né, diz que a prescrição ela seria de 3 anos, não de 5. Então, em tese, né, eu vou conseguir discutir se o tribunal, ao enfrentar o tema prescrição, né, deu a correta interpretação do artigo 206 do Código Civil, né, quando disse que ela é de 5 anos. Se o STJ entender que no entendimento do tribunal, que a interpretação dada pelo tribunal não contraria a lei federal, a decisão do tribunal vai ficar mantida. Se o STJ entende que a decisão do tribunal contraria a lei federal, porque naquele caso não era para dar a interpretação de 5 anos, mas de 3 anos, o recurso especial vai ser acolhido e vai ser efetivamente causador da reforma do acordo do tribunal. Então, só para que vocês tenham uma percepção de como é que eu vou valer, o que é que eu vou levar para o STJ. No STJ, eu vou levar se a interpretação dada pelo tribunal no tema prescrição, que é regulado por lei federal, é a conforme, né, a melhor interpretação. Se o tribunal não errou, se o tribunal não contrariou a lei federal ao julgar daquela forma. É isso que eu levo para o STJ. Não vou levar para o STJ se houve quebra do contrato, se não houve, se a prova testemunhal foi avaliada, se não foi.
Nada disso vai se discutir justamente a aplicação da lei federal, no caso concreto, para saber se ela foi acertada ou não. Beleza? Então, só um exemplozinho para que vocês consigam se situar no que diz respeito a como é que eu vou manejar o recurso. Tá? Pois bem, então nós temos aí pressupostos, né? Eu chamei de pressupostos gerais e pressupostos específicos, né? Os gerais, tempestividade 15 dias, né? A legitimidade é a mesma, né? Lá do 996. Há recolhimento de preparo, bom que se diga. Há preparo para recurso especial. Então, em havendo preparo, se você não for beneficiário da justiça gratuita, senhores, haverá a necessidade de pagamento de preparo. Lembrando, né, que o próprio CPC, né, flexibiliza a possibilidade, né, de que, se você recolheu a menor o preparo do recurso especial, você vai ser intimado para complementar. E se você não recolheu nada, você vai ser intimado para recolher o preparo em dobro, certo? Mas vai haver, sim, recolhimento. Se os autos forem físicos, inclusive, vou recolher porte de remessa e retorno dos autos, tá? As hipóteses de cabimento estão lá no artigo 105, inciso 3, a linha A, B e C. E como eu falei para vocês, né, vocês necessariamente têm que indicar pelo menos, né, pelo menos, os 3 fundamentos para interpor o recurso. Né? A gente até deve levar vocês aí modelos de recurso especial e extraordinário. A gente vai disponibilizar isso para que vocês tenham uma percepção de como é que o recurso é estruturado. Né? O professor Cássio deve fazer isso mais na frente, mas já adianto que devo fazer isso com vocês aí, mostrar um pouco aí de uma estrutura de um recurso especial de extraordinário, tá? Esses seriam os pressupostos gerais. Isso aí é algo que todo mundo já sabe, é comum aos recursos, né? Óbvio, tirando o cabimento ele é próprio do recurso especial, né, da Constituição, mas nós temos pressupostos específicos, né, ao recurso especial. O primeiro deles aqui, que eu negritei, decisão de única ou última instância, o que equivale a ser o chamado esgotamento das vias ordinárias. Provavelmente vocês vão se deparar muito com isso, ou com essa expressão, quando estiverem estudando em casa, pegando qualquer doutrina, vocês vão ver que os processualistas, em geral, dizem, olha, há necessidade do esgotamento prévio das instâncias inferiores ou das instâncias ordinárias. Então, eu tenho que estar justamente na única ou na última instância. Na única, se o processo originariamente começou lá. Na última, se o processo começou no primeiro grau e veio até que o tribunal, né, tenha decidido como última instância aquela determinada situação. Certo? Enquanto cabível qualquer recurso comum, qualquer recurso ordinário, né? E o ordinário aqui não é aquele recurso ordinário que falamos. Recurso ordinário aqui, a expressão ordinário aqui se refere a recursos que foram manejados no duplo grau de jurisdição. Ou no primeiro grau ou no segundo. Enquanto couber qualquer recurso nesse trâmite do processo até o segundo grau de jurisdição, senhores, eles têm que ser manejados. Eu só posso me valer do recurso especial quando não couber mais nenhum recurso na via ordinária. Beleza? Então, esse é um dos pressupostos específicos, tá? Eu já tinha falado no início, outro pressuposto específico, a decisão tem que ser proferida por tribunal, né? Por tribunal. E isso é da dicção do próprio artigo 105, inciso 3, né? E eu já faço remissão, leiam o artigo 105, inciso 3, mais hipóteses, né? Para que vocês entendam isso, porque vocês vão verificar que caberá o recurso especial, decisões de única ou última instância proferida pelos TJs ou pelos TRFs. Então, não há recurso especial contra a decisão proferida por juiz, por exemplo. Né? Até dei o exemplo no início da aula, da sentença, não posso querer... Não vou nem para o tribunal, vou direto para o STJ, vou interpor recurso de apelação da sentença e acabou. Não vai acontecer isso. O que pode acontecer, efetivamente, é que você precise esgotar a via ordinária, vai para o segundo grau, com apelação.
Se houver decisão monocrática, interpõe agravo interno, para que aí o órgão colegiado se manifeste. Lavrado o acórdão do agravo interno em recurso de apelação julgado monocraticamente, aí eu estou apto a me valer do recurso especial. Certo? E eu coloquei uma observação aí no material. Logo abaixo, né, desse pressuposto de decisão proferida do tribunal, eu coloquei uma frase. Não cabe respe contra decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. Pode ser que isso já seja algo de conhecimento, certamente deve ser algo de conhecimento de vocês, né? Que no tribunal, no juizado especial, no microsistema dos juizados especiais, o recurso cabível contra a sentença lá proferida é o chamado recurso inominado, né? Tem previsão na 9.099, e esse recurso inominado é julgado pela turma recursal. Então, a turma recursal ela é a última instância do microsistema dos juizados especiais, certo? No entanto, senhores, né, a gente lembra aqui que a turma recursal não é tribunal, nem equipara-se a tribunal. A turma recursal nada mais é do que um órgão colegiado composto por juízes de direito, né, falando do juizado especial estadual. Juízes de direito são destacados para compor esse órgão colegiado, e muito embora seja uma instância recursal nesse microsistema dos juizados especiais, eles não se equiparam ao tribunal. E se vocês observarem no artigo 105, inciso 3, ele é taxativo a dizer que cabe recurso especial de decisões proferidas em única ou última instância por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Como a turma recursal não é nem TJ e não é também TRF, né? Então, obviamente, dessas decisões das turmas recursais não cabe recurso especial. O mesmo eu não posso dizer do recurso extraordinário. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada depois lá no 102 da Constituição. Que das decisões da turma recursal cabe recurso extraordinário. Né? Aí vocês vão ver lá no 102 da Constituição, que fala da competência do STF, por que cabe recurso extraordinário e não cabe aqui RESP. Né? Certo? Então, a decisão ela tem que vir do tribunal, né? Só para a gente repisar isso. Turma recursal não se aplica, então não cabe RESP, decisão de turma recursal, ainda que ela seja a última instância lá nos juizados especiais, mas dela não cabe, ou de decisões dela não cabe recurso especial. Tá? E mais um outro pressuposto específico, né? Esse já falado em sala de aula, quando falei da teoria geral dos recursos, né? Nós falamos lá do efeito pré-questionador, e eu retomei essa conversa quando falamos dos embargos de declaração, porque também, né, os embargos de declaração são cabíveis para fazer o chamado pré-questionamento. Não vou me delongar mais para falar de pré-questionamento, todos aqui já sabem o que é pré-questionamento, né? Mas o pré-questionamento acaba sendo um requisito de admissibilidade do recurso especial, porquanto, né, para eu me valer do recurso especial, é pressuposto que aquela matéria que eu pretendo ver apreciada pelo STJ tenha sido enfrentada expressamente pelos tribunais inferiores. Tá? Então, tem que haver decisão, né, das instâncias inferiores sobre aquela matéria, cuja eventual negativa de lei federal vai ser levada ao STJ. Lembra da questão da prescrição? Então, para eu discutir prescrição à luz do artigo 206 do Código Civil, né, que dispõe sobre a prescrição, é necessário que prescrição tenha sido enfrentada no segundo grau e no primeiro grau. É necessário que o juiz entenda, né, eu tenha dito de forma expressa, que não se aplica a prescrição trienal, mas se aplica a prescrição quinquenal, e apresente ali os fundamentos, ele enfrenta a matéria. E aí eu não me conformei, apelei, e o tribunal manteve o entendimento de prescrição quinquenal, sem razão o apelante, aí o tribunal vai lá e fundamenta por que o tribunal também entendeu que a prescrição era quinquenal. Opa! Então, tema prescrição, né?
ele está, então, pré-questionado. Se está pré-questionado, o requisito de admissibilidade está contemplado. Beleza? Esse é o tal do pré-questionamento, que também é requisito de admissibilidade. Quanto aos efeitos recursais do recurso especial, senhores, a gente fala de um, que é o mais conhecido, inerente a todos, que é o efeito devolutivo. Então, há efeito devolutivo, sim, no recurso especial. Lembrando que é uma devolutividade restrita, porque como eu tenho que apontar especificamente o que é que eu quero que o STJ decida, já que eu preciso fazer a fundamentação com base em um dos 3 dispositivos do 105, inciso 3, eu também, né, fico vinculado a isso. Consequentemente, senhores, aqui a devolutividade ela não é ampla como, por exemplo, é no caso do recurso de apelação. Na apelação, eu posso rediscutir tudo que foi resolvido no primeiro grau. No recurso especial, eu só vou poder discutir aquilo que eu entender que ofende a interpretação da lei federal. Então, a minha devolutividade acaba sendo restrita ao objeto de insurgência, né? Então, em regra, senhores, apenas efeito devolutivo. Coloquei aí no slide que poderá haver o suspensivo, mas todos vocês já sabem, né? Já expliquei isso, já exauri por algumas vezes esse mantra, né? Toda vida que não houver efeito suspensivo, eu posso atribuir o efeito suspensivo, né? Eu posso pedir o efeito suspensivo, né? Que ele seja atribuído, né? Desde que eu preencha os requisitos lá legais. Quando houver risco de dano grave, de difícil reparação, né, ou impossível reparação, e restar demonstrada a probabilidade de provimento do apelo. Quando estiverem preenchidos esses requisitos, mediante pedido feito pela parte recorrente, o ministro poderá, né, conceder o efeito suspensivo. Mas não é regra, é exceção. E aqui, né, sendo bem realista, em se tratando de recurso especial, não que seja impossível, né, mas aqui há uma grande probabilidade de insucesso, porque aqui o processo já está praticamente no fim, né? Eu já estou tutelando aqui só mesmo a aplicação de lei, interpretação de lei, nem mais estou me referindo a questões de fato, porque nem posso, né? Então, pode ser aqui que provavelmente você tenha muita dificuldade para que, diante de um caso concreto, você consiga obter esse efeito suspensivo, tá? Também é bom que a gente mencione que no recurso especial não há efeito translativo. Aquele efeito translativo entendido, né, como sendo aquele efeito que devolve automaticamente questões de ordem pública, né, que não, ainda que não estejam expressas no recurso, poderiam ser devolvidas por meio do efeito translativo. No entanto, senhores, considerando que o recurso especial é um recurso em que você precisa apontar especificamente o que é que você quer que o STJ aprecie ou decida, né? As questões ali não apontadas, não pré-questionadas, não veiculadas expressamente, não poderão ser objeto de apreciação pelo STJ, razão pela qual não haveria aí o efeito translativo, tá? Então, basicamente, aqui eu vou ter o devolutivo, pode haver o substitutivo, né? Se efetivamente o julgamento do recurso for favorável a você mudar o acórdão em razão do acolhimento, né? E o suspensivo, em regra, não há. Beleza? Essas seriam as considerações que eu faria a vocês em relação ao recurso especial no que diz respeito a efeitos, tá? Bom, procedimento. Como é que funciona esse procedimento, pessoal? Vamos lá. Para que a gente se posicione, para que a gente entenda, né? Lembremos, nós estamos no último grau, né? Do segundo grau, na última instância da via ordinária. Então, nós estamos no segundo grau de jurisdição. Então, imaginando que um processo começou, por exemplo, numa das varas cíveis da comarca de Rio Branco, ele vai terminar no Tribunal de Justiça do Acre, em uma das câmaras cíveis, né? Então, imagine que você está em uma das câmaras cíveis, por exemplo, com recurso de apelação, certo?
julgamento do recurso de apelação. Qual é o pressuposto? Que esse recurso de apelação tenha sido julgado pelo órgão colegiado. Se houve decisão monocrática, agravo interno é julgado pelo órgão colegiado, a partir daí, recurso especial. Tá? Então, senhores, vocês estão no fim do segundo grau de jurisdição. Se for na Justiça Federal, você vai estar onde? No Tribunal Regional Federal, em uma das suas turmas, né, do TRF. Nosso TRF aqui, por exemplo, é o TRF da primeira região que fica em Brasília. Então, você está no final de um desses tribunais. A partir do momento que o acórdão é publicado, você tem 15 dias, né, para interposição do recurso especial e do extraordinário. Então, vamos lá. Então, você vai interpor o recurso, né, e como eu coloquei aí no slide, você vai interpor o recurso ainda no tribunal de origem, ou seja, no TJ Acre, no exemplo hipotético que eu estou trazendo a vocês. Então, você vai interpor recurso ainda no TJ Acre, né, perante o presidente ou vice-presidente do tribunal. Né, no nosso estado aqui, o vice-presidente faz a admissibilidade, né, e aí, se eu utilizar, né, os dois recursos, vamos ter recursos separados, né, não é na mesma peça. Mas o recurso especial, senhores, ele também se divide em duas petições, parecido com a apelação. Né? Uma petição em que você manifesta o seu interesse em recorrer, aquela folha que encarta, né, o recurso, aquela primeira folha assinada pelo advogado, né, e juntamente com a tua petição de recurso, né, que você manifesta o seu interesse expresso em recorrer, com a fundamentação, inclusive, você, junto com ela, apresenta as razões do recurso. Né? Então, são duas peças, né, distintas, mas apresentadas de maneira uniforme, apresentadas conjuntamente. Então, vem o recurso propriamente dito, já falamos disso lá, quando falamos, inclusive, do princípio da dialeticidade, né? Eu tenho que manifestar meu interesse em recorrer, e junto com a petição de recurso, sou obrigado a trazer os motivos, as razões do recurso. Tá? Então, eu tenho que trazer, e são elementos, a exposição dos fatos do direito, demonstração do cabimento do recurso, razões do pedido de invalidação da decisão recorrida. Basicamente, são os três elementos aí do teu recurso. Tá? Bom, eu fiz uma observação aí referente ao recurso interposto com base no artigo 105, inciso 3, a linha C, né, no caso de divergência jurisprudencial. Então, imaginem, né, que eu estou recorrendo porque, na minha visão, o entendimento que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre deu, no meu caso, né, aplicando determinada lei federal, foi diferente de um entendimento dado em um caso similar ao meu, semelhante, situação fática bem parecida com o meu caso, né? Mas, no entanto, lá no TJ de Rondônia, o tribunal entendeu diferente, interpretou o mesmo dispositivo e, dando interpretação diversa daquela que foi dada no meu processo, né, decidiu de forma diferente do TJ do Acre. Então, nós temos aí uma situação em que TJ do Acre e TJ de Rondônia, né, no meu exemplo, interpretaram o mesmo dispositivo legal federal, né, aplicado em casos similares, né, deram interpretação divergente, e por terem dado interpretações divergentes, tiveram resultados diferentes. No meu caso, a interpretação que melhor se adequaria seria do TJ de Rondônia. Como o TJ do Acre pensou diferente, quero que o STJ me diga qual é a melhor interpretação daquele dispositivo que eu entendo que foi violado, aquele dispositivo de lei federal. Se o STJ entender que o entendimento do TJ Acre é o correto e o do TJ de Rondônia não, ele vai manter o acórdão do TJ Acre. Se ele acha que o entendimento do TJ de Rondônia foi o correto e do TJ do Acre não, aí ele vai mudar a decisão do TJ Acre. A grosso modo, né, tirando todas as questões de tramitação e remessa do recurso, é isso.
né, para o meu recurso ser apreciado ou não. E por que eu estou falando especificamente do recurso especial de dissídio jurisprudencial? Porque se eu vincular o meu recurso a essa hipótese da linha C do 105, inciso 3, eu sou obrigado, eu recorrente, eu sou obrigado a comprovar que, de fato, existe uma divergência jurisprudencial. Então, se eu vou debater uma divergência entre o TJ do Acre, que julgou o meu recurso de apelação, e o TJ de Rondônia, eu tenho que trazer para o meu processo a decisão, né? A decisão, e ela é não só a decisão propriamente dita, não só o acórdão, né? Mas a decisão e as razões que levaram o TJ de Rondônia a julgar daquela forma, relatório, voto, né? Peças que são importantes para que se verifique que houve realmente decisões divergentes diante de casos parecidos. Então, não basta dizer que lá no TJ de Rondônia eles julgaram procedente, acolheram o recurso, e aqui no Acre eles não acolheram o recurso. Eu tenho que comprovar que o caso do TJ de Rondônia é exatamente igual ao meu caso. Óbvio, lá em Rondônia são outras pessoas, outras partes, mas a situação fática me levou aí a casos similares. Eu tenho que comprovar isso. Eu tenho que comprovar que no julgamento lá do TJ de Rondônia, o TJ de Rondônia interpretou o mesmo dispositivo que eu estou questionando, que o TJ do Acre interpretou. Eu tenho que comprovar que o TJ de Rondônia deu interpretação diversa da interpretação dada ao TJ do Acre. E tenho que comprovar que o TJ de Rondônia julgou diferente do TJ do Acre, deu resultado diferente. Então, tudo isso é ônus de quem está se valendo do recurso. Então, aqui, eu tenho que, de maneira analítica, senhores, né, fazer essa comprovação, né, trazer aí o acórdão paradigma, né? Então, não basta simplesmente fazer ali uma copia e cola o acórdão do tribunal, né, pega lá na internet, né, lá no próprio site, às vezes você pega lá e copia o acórdão, cola na tua peça, não, já está feita aqui a divergência. Não. Você tem que trazer realmente comprovação substancial de que você está ali diante de uma situação em que efetivamente houve uma divergência jurisprudencial. Tá? Nessa hipótese, eu sou obrigado a fazer isso. No caso da linha A, negar vigência ou contrariar lei ou dispositivo de lei federal, eu vou ter que, né, justificar no bojo do meu recurso por que o julgamento do TJ do Acre negou vigência à lei federal ou contrariou lei ou tratado ou lei federal. Aí cabe a você, né, no corpo do teu recurso, nas razões do recurso, trazer essa argumentação. Por que o julgamento do TJ do Acre, daquela forma, né, julgou, acabou negando vigência a determinada lei federal. Né? Faço aqui menção à súmula 83, né, de que não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Né? Então, se houve uma orientação do tribunal na mesma decisão, ainda que superveniente, obviamente que não vai caber recurso especial. Então, senhores, o procedimento é, uma vez prolatado o acórdão do tribunal, você tem 15 dias para interpor o recurso especial. Esse recurso especial ele é interposto ainda no tribunal de origem, ou no TJ, ou no TRF. Né? Uma vez que é interposto para eles, né, presidente ou vice-presidente do TJ ou do TRF é que vão receber esse teu recurso, né, e fazer a instrução e fazer a primeira admissibilidade. Então, vejam, uma vez que o recurso é recebido no Tribunal de Justiça ou no TRF, o recorrido vai ser intimado para apresentar as contrarrazões. 15 dias para que a parte recorrida apresente as contrarrazões. Parecidíssimo, né? Parecidíssimo com a instrução da apelação, né? Interpõe a apelação, 15 dias para as contrarrazões. Aqui é a mesma coisa. Interposto o recurso especial, 15 dias para as contrarrazões. Certo? Beleza. Intimada a parte contrária para a apresentação das contrarrazões, e só lembrando, né?
o objetivo das contrarrazões qual é? É você exercer o seu direito a contraditório, né? Garantir a dialeticidade do recurso, garantir que você tenha condições de se contrapor à pretensão recursal. Então, você vai defender o porquê, né? Se você é o recorrido, você vai defender o porquê que você entende que o acordo não precisa ser mudado. Aí você vai apresentar as suas contra-argumentações. Você vai se contrapor ao recurso especial interposto. Beleza? Apresentado, né, transcorrido o prazo com ou sem razões, ou sem contrarrazões, o recurso está devidamente instruído. E aí, senhores, o que é que vai acontecer? O presidente ou vice-presidente do TJ, vamos falar do TJ, né? Meu exemplo começou lá na Vara Civil da Comarca de Rio Branco, o recurso de apelação foi interposto, foi julgado pelo Tribunal de Justiça, tá? Então estamos no Tribunal de Justiça do Acre, né? Você perdeu, né, no julgamento da apelação, você foi sucumbente, você foi vencido, aí você vai lá e interpõe recurso especial. Recurso especial foi para quem, então? Para o vice-presidente do TJ do Acre. Houve contrarrazões, e aí, a partir daí, ele vai ser concluído ao vice-presidente. O vice-presidente aí, senhores, vai fazer a primeira admissibilidade do recurso especial. E como é que ele faz essa primeira admissibilidade? Ele vai verificar se aqueles pressupostos gerais e específicos que falamos mais atrás aí na aula, se eles estão devidamente preenchidos. Então, ele vai verificar se o recurso é tempestivo, se houve recolhimento de preparo, se há regularidade formal, vai verificar se houve pré-questionamento, vai verificar se houve exaurimento das vias ordinárias, né, se todos os recursos foram utilizados, né, os possíveis. Então, ele vai fazer toda essa verificação para saber se o recurso é admissível ou não. E aí, o 1030 do Código de Processo Civil traz justamente o que eu chamei aí de providências preliminares, né, a serem adotadas pelo vice-presidente ou presidente do Tribunal de Justiça, Tribunal Recorrido, tá? A primeira delas, que eu apontei aí no slide, né, que seria a primeira das providências, normalmente a mais utilizada pelo vice-presidente, negar seguimento ao recurso. A maioria dos recursos especiais tem seu seguimento negado, porque na maioria das vezes você não manejou o recurso adequadamente, ou, naquele caso, não caberia, mesmo você utilizando o seu direito de recorrer, mas naquele caso ali não caberia recurso especial, ou você, por algum motivo, deixou de pré-questionar a matéria previamente, ou seja, o tribunal deixou de manifestar-se quanto àquela questão, você não embargou de declaração, e aí a matéria não estava pré-questionada. Então, a primeira das providências que o vice-presidente pode tomar é negar seguimento, né? Certo? Então, ele vai dizer aqui, olha, se o recurso foi interposto contra acordo que esteja em conformidade com o entendimento do STJ, então imaginem, né? O Tribunal de Justiça do Acre julgou e a forma pela qual foi julgado o processo, né, pelo TJ do Acre, está em alinhamento com o que o STJ pensa. Ou seja, o STJ pensa igual ao TJ do Acre. Se você utilizar o recurso especial nessa circunstância, senhores, né, que o julgamento do TJ do Acre está em alinhamento com o entendimento do STJ em sede de recursos repetitivos, seu recurso não vai ser conhecido. Né? Então, já morre na origem, né? O não seguimento do recurso é justamente quando ele já morre na origem. Né? Se faltar pré-questionamento, senhores, não vai haver seguimento do recurso. Se houver falta de recolhimento de preparo e você mesmo intimado não recolheu o preparo, não vai seguir. São várias as possibilidades. Então, qualquer vício de admissibilidade, né, vai levar ao não seguimento do teu recurso. Tá? E como isso também é considerado, né, tido como uma decisão monocrática, dessa decisão caberá agravo interno, porque é uma decisão isolada, é uma decisão só do vice-presidente do tribunal. Certo? A segunda providência seria encaminhar o processo ao órgão julgador. Em que hipótese? Né?
Imaginem, né, que você está justamente interpondo recurso especial e o vice-presidente do tribunal, entendendo que o julgamento do TJ Acre contraria o entendimento do STJ em recurso repetitivo, vejam, quando o julgamento do TJ Acre contraria o entendimento do STJ. O vice-presidente poderá devolver o processo para a Câmara Civil e vai dizer mais ou menos o seguinte: Câmara Civil, né, eu estou vendo aqui que você decidiu de uma forma, mas essa decisão de vocês contraria o recurso repetitivo número tal. Se manifesta quanto a isso. Se vocês acham que eu estou correto ou não estou, se vocês acham que se aplica ou não se aplica esse recurso repetitivo. Se você entender que se aplica, vocês podem se retratar. Então, quando houver eventual colidência entre o entendimento do tribunal e o entendimento do próprio STJ em recurso repetitivo, o vice-presidente devolve para o órgão julgador para que, se ele quiser, ele exerça o chamado juízo de retratação. Aquela retratação parecida lá do agravo de instrumento que falamos anteriormente. O tribunal, então, ele pode se retratar. Tá? A terceira hipótese que o relator, que o vice-presidente pode tomar, a primeira, negar seguimento. A segunda, devolver para o órgão julgador quando ele entender que o órgão julgador contrariou o entendimento do STJ em recurso repetitivo. A terceira possibilidade que o vice-presidente pode adotar, suspender o recurso. Ou seja, nem era o caso de negar seguimento, o recurso está bonitinho, requisito de admissibilidade ok. Não era o caso de mandar o processo ao julgador. Então, bom, se está tudo ok, em tese ele deveria fazer o quê? Mandar para o STJ. Só que é o seguinte, ele pode suspender o recurso, poder suspender, na verdade, é sobrestar e deixar ele no próprio Tribunal de Justiça. Quando ele verificar que já existe no STJ tramitando um recurso repetitivo sobre aquela mesma matéria. Então, ele faz uma verificação e constata que já há um recurso especial repetitivo esperando para ser julgado, que é justamente sobre a mesma matéria do meu recurso. Então, para que ele não mande, ele não vai mandar para o STJ, porque o STJ já tem um recurso sobre aquela mesma matéria que ele vai julgar. E como se trata de recurso repetitivo, o julgamento do recurso repetitivo vai trazer uma vinculação aos demais recursos sobre a mesma matéria. Então, para não ficar entulhando o STJ, o vice-presidente diz, olha, verifico que já existe em tramitação o recurso especial número tal, em sistemática de recurso repetitivo, que versa sobre a mesma matéria. Por isso, suspendo o processo até o julgamento do recurso especial lá no STJ. Então, por haver um processo previamente levado ao STJ sobre a mesma matéria, todos os demais podem ser sobrestados ou suspensos. Para evitar tumulto. Não faz sentido, principalmente na sistemática que temos hoje, que milhares, e vocês têm que imaginar isso, pessoal. Eu posso ter milhares de recursos especiais sobre a mesma matéria em todo o país. Todos eles, em tese, iriam para onde? Para o STJ. Então, é só você imaginar uma determinada matéria, relação de contrato bancário. Eu posso ter inúmeros recursos especiais sobre o mesmo dispositivo federal aplicado em casos similares em todo o Brasil. Então, provavelmente, teríamos aí um caos. E antes da questão dos recursos repetitivos, era mais ou menos o que acontecia, um caos. Subia tudo, Agora não. O vice-presidente, verificando que já existe alguma coisa que está esperando a ser julgada daquela mesma matéria, ele já suspende aqui na origem, fica aqui guardadinho. Não é que ele está negando o segmento, ele está esperando o julgamento do recurso repetitivo. Porque se o recurso repetitivo for acolhido, obviamente que o meu recurso na mesma linha vai ser acolhido, entendeu? Essa é a ideia. Essa é a terceira hipótese. E temos uma quarta hipótese. Então, só para recapitular. Primeira hipótese, negar segmento. Segunda hipótese, devolver ao órgão julgador, se ele entender que o órgão julgador pode se retratar por contrariar, segundo ele, julgamento do STJ em recurso repetitivo.
Terceira hipótese, o vice-presidente pode suspender o recurso se ele entender que já existe no STJ um recurso pendente de julgamento, um recurso repetitivo, sobre a mesma matéria. Então, ele vai suspender até que lá se julgue, né, o recurso repetitivo. A quarta hipótese, senhores, é quando não é o caso de negar seguimento, não é o caso de caminhar o processo, e nem é o caso de suspender o recurso, porque não tem nada lá no STJ sobre essa matéria. Então, imaginem que o teu recurso é o primeiro recurso do, né, vamos lá, do Brasil, para que fique bem claro, né? É o primeiro recurso, né, que chegou ao conhecimento do tribunal sobre aquela matéria, porque a matéria é nova, a matéria é inédita, né? Então, o STJ ainda não tem nada julgado sobre isso em recurso repetitivo. E nem tem nenhum recurso repetitivo pendente de julgamento. Então, senhores, nesse caso, a quarta hipótese se aplica. O teu recurso especial pode ser justamente aquele que vai ser julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. O teu recurso, então, pode ser o que se chama, né, no processo civil, de representativo da controvérsia. O teu pode ser aquele recurso que, julgado pelo STJ na sistemática do recurso repetitivo, possa definir a sorte de todos os outros recursos do Brasil sobre a mesma matéria. Então, das duas, uma. Ou o teu recurso vai esperar o julgamento de um recurso repetitivo que já existe, ou, se não existe recurso repetitivo, o teu vai ser escolhido, ou pode ser ele escolhido para ser julgado na sistemática de recurso repetitivo. E aí, o julgamento do seu define a sorte dos demais que possam vir depois. Então, basicamente, aí seriam aí as 4 providências que o vice-presidente do tribunal pode tomar. Né? De novo, o que ele mais faz, negar seguimento. Né? Se a gente fosse eleger aqui em ordem de repetição, eu diria que, em segundo lugar, suspender o recurso. Porque boa parte das matérias que vem se levando já tem um tempo, né, ao STJ, ou já foram decididas em sede de recurso repetitivo, ou estão para serem decididas. Né? Então, normalmente, o vice-presidente ou nega seguimento, porque você não preencheu os requisitos de admissibilidade, ou ele verifica que já existe um recurso especial para ser julgado, aí ele suspende esperando que ele seja julgado para aplicar. Então, senhores, aqui eu coloquei como 5, né? Ele só vai encaminhar, então, fazendo a admissibilidade, ele só vai encaminhar efetivamente para o STJ, o teu recurso, se, primeiro, a matéria do teu recurso, né, não tenha sido submetido ao regime de julgamento de recurso repetitivo, tá? Se já tem um recurso repetitivo lá, o que é que ele faz? Suspende, sobresta o recurso. Se não tem nada sobre isso, ele pode aí selecionar o teu recurso como sendo representativo da controvérsia. Se ele selecionar como representativo da controvérsia, aí ele pode mandar para cima. E óbvio, né? Se na hipótese do tribunal exercer ou não a retratação, se o tribunal dissesse não, eu entendo que está errado isso aqui, não contraria lá o recurso repetitivo, então não me retrata. Então tem que preencher os 3 requisitos simultaneamente para que efetivamente o teu processo suba. Ele só vai subir então, senhores, se não houver recurso repetitivo, ou julgamento em sede de recurso repetitivo já sobre aquela matéria, e que o teu tenha sido selecionado como tal do representativo da controvérsia. Tá? Certo? E é importante, qualquer que seja a decisão tomada pelo vice-presidente do tribunal, senhores, ele vai ter que fazer de forma fundamentada. Então, se ele entender que não teve pré-questionamento, ele vai dizer por que não teve pré-questionamento. Quem deixou de enfrentar a matéria, se ele entender que é o caso de suspender o processo, ele vai dizer por que ele vai suspender o processo, porque existe já um recurso especial número tal, e esse recurso especial número tal, ele versa sobre a mesma matéria desse recurso, como está lá aguardando para ser julgado, eu vou suspender o do Cícero aqui no ar. Né? Ou, não é o caso de suspender, eu vou mandar porque não tem nada no STJ sobre isso, já julgado ou pendente de julgamento, então eu vou mandar para que ele seja o representativo da controvérsia.
ele, de uma forma ou de outra, qualquer decisão que o vice-presidente do tribunal tome, ele tem que fazer de forma fundamentada, né? E aí eu invoco a vocês aqui a súmula 123. A decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada por exame de todos os seus pressupostos gerais e constitucionais. Certo? O vice-presidente precisa fundamentar. E contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, caberá o chamado agravo em recurso especial. Tá? Como coloquei na parte final. Beleza? Senhores, partindo da premissa, então, que o teu recurso especial foi para o STJ, o que acontece com o recurso especial quando ele chega no STJ? Essa historinha que vocês já conhecem, já falamos isso aqui anteriormente, acontece exatamente a mesma coisa com qualquer recurso que chega em qualquer tribunal. Quando chega no STJ, o que vai acontecer? Sorteia-se um relator. Dessa vez agora o relator vai ser um ministro, né? E sorteado um ministro, o ministro vai novamente fazer a admissibilidade do recurso. Novamente, verificar se é caso de julgar monocraticamente. Novamente, verificar se é o caso, se há pedido de efeito suspensivo. Então, todas aquelas prerrogativas do relator, elas vão ser adotadas também lá em cima. Né? Mas lembrando que, acima de tudo, lá no STJ vai se fazer uma segunda análise da admissibilidade recursal. É meio que uma confirmação do que o vice-presidente do tribunal fez anteriormente. Uma confirmação. Né? E ali o ministro vai dizer, olha, esse recurso aqui realmente ele precisa ser julgado pelo STJ. Né? Mas vai fazer essa confirmação da admissibilidade, e aí ele pode julgar monocraticamente, na hipótese 932, ele pode negar seguimento, né? Não significa dizer porque o vice-presidente mandou o recurso lá para o STJ, que ele vai ter o seu mérito atendido, ou apreciado. Né? Porque pode ser que lá em cima o relator, né, o ministro relator, pense diferente, e lá em cima ele possa negar seguimento. Ainda que o vice-presidente tenha dado seguimento aqui embaixo. Mas lá em cima ele pode ter seu seguimento negado. Se ele entender que é o caso de julgamento, aí se não fizer isso de forma monocrática, né, relatório, voto e julgamento pelo órgão colegiado. Se ele fizer de forma monocrática, o recurso cabível será o recurso de agravo interno. Beleza? A princípio é isso, pessoal. Eu quero dizer que essa aula eu vou estar postando para vocês no máximo até amanhã, né, até a hora de baixar o material. Quando estiver disponível para mim, eu já posto automaticamente lá no YouTube, tá? Lá no meu canal. Fica à disposição de vocês aí para alguma pergunta. Se alguém tiver aí, estou à disposição de vocês aí para tirar alguma dúvida que tenha ficado. Como eu vou falar na próxima aula de recurso extraordinário, aí lá no recurso extraordinário eu vou trazer disposições que ainda não falei aqui, que se aplicam ao recurso especial também, né, fazendo esse contraponto e essa complementação. Tá? Mas, a princípio, essas seriam as minhas considerações iniciais acerca do recurso especial. Elane, alguma coisa a perguntar aí? Senhoras e senhores, tudo ok? Nada a perguntar, é isso? Boa noite, professor. Fala, Lucas. É o Júnior. É o Fala, Júnior que fala. Não, na realidade, a gente está digerindo ainda o conteúdo, né? Porque alguma coisa a gente já está vendo durante essas aulas, mas quando chega um assunto novo, né? Então Sim. A gente precisa ainda ter um momento de digerir para poder até aparecer as dúvidas, né? Então, Sim. eu acredito, por isso que de pronto assim, fica difícil a gente falar em dúvida, né? Mas Entendi. Mas vamos fazer.
foi bem, né, foi bem explicado, e eu acredito agora, lendo novamente, né, assim, o material tal, pode surgir dúvidas. Mas de Vamos lá. pronto, assim, fica difícil de falar em dúvida. Beleza. Mas vamos fazer assim, inclusive, bem colocada a sua questão aí, Junia, e vamos fazer o seguinte. A gente firma aqui já de antemão o compromisso de fazermos esse estudo ao longo da semana, né? Na próxima segunda-feira, se tudo correr bem, se Deus quiser, vamos ter aula ao vivo. E a gente inicia a aula ao vivo, tirando dúvidas que eventualmente vocês tenham a partir da leitura dos artigos do CPC, do material de sala, né, que eu disponibilizei a vocês, e da doutrina que vocês utilizam no dia a dia de vocês. E aí, a partir daí, a gente esclarece, né, tira dúvidas inicialmente sobre o recurso especial, antes da gente adentrar o recurso extraordinário. Pode ser assim? Beleza, pode ser. Fechou? Fechou. Não, então. Senhores, vocês ainda estão no prazo, né? Tem um prazo aí do trabalho. Sigo à disposição de vocês aí. Alguns colegas têm me mandado o WhatsApp aí, tirando dúvidas do trabalho. Sigo à disposição para tirar dúvidas, acho que até o dia 24, não é isso? Tem um prazo longo aí, 20 dias, né? Para entregar. Se eu não me engano, foi isso. Né? Acho que sim. Sigo à disposição de vocês. Espero que todo mundo esteja bem aí nesse período, né? O período está se prolongando, embora fosse esperado, mas está se prolongando já por um grande lapso, né? Já estamos aí, hoje é 18, né? Completamos ontem 2 meses, né, de confinamento. Começamos dia 17 de março, né? Hoje já são 18 de maio, né? Houve a prorrogação institucional até o fim do mês, mas vamos ver como as coisas se comportam, né, daqui para frente. Mas espero que todo mundo esteja bem, as famílias de vocês também estejam bem. Seguimos à disposição de vocês, pessoal. E só reiterando, disponibilizo até amanhã a aula lá no YouTube, tá? Então entrem lá no canal, assistam a aula, passem para os colegas, né? Tivemos aí até 18 pessoas aqui em sala, né? Repassem para os colegas aí as disposições, e na segunda-feira que vem a gente tira dúvidas antes de falarmos de recurso especial. O Lucas está fazendo uma pergunta aqui, né? No tocante às referências às fontes de pesquisa, caso eu utilize um vídeo aula, posso colocar o link? Lucas, você utiliza a sistemática da BNT para referenciar vídeos da internet, sem problema nenhum. A BNT tem solução para isso. Pode fazer sim a referência, tá? Sem problema algum. Você utilizou o vídeo para, né, para dirimir uma das respostas, sem problema algum. Beleza? Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. Boa semana a todos vocês. Aí, fiquem com Deus. E até a próxima oportunidade. Um grande abraço.